Olá, vamos mais uma parte aí, terceira parte, terceiro vídeo, para a gente dar continuidade ao conteúdo que a gente já vem trabalhando. Agora, a gente já viu como manipular, inserindo dados no vetor via teclado do usuário. Então, eu recebi dados do usuário e guardei no vetor. Até agora não foi nada muito complicado. Acredito que vocês tenham assimilado de forma fácil. Então agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos pegar os dados, vamos dar continuação àquele exercício, vamos pegar os dados que já foram lidos e como eles não entraram no vetor de forma ordenada, agora nós vamos criar uma sequência de instruções para ordenar esses valores numéricos em ordem crescente. Então, os valores foram colocados aleatoriamente ali. Agora eu vou criar uma instrução que verifique posição por posição ali, trocando quando necessário os valores de posição, até que eu tenha o vetor totalmente ordenado de forma crescente. Ok? Então vamos lá. Após o primeiro for ser executado e eu ter todos os índices do vetor preenchidos, eu crio uma segunda estrutura for. Você observa ali embaixo. For i começa valendo 0, i menor do que 9, i mais mais. Isso significa que o i vai começar valendo 0, e enquanto ele for menor do que 9, ele vai ser incrementado. Eu vou incrementando de 1 em 1, porque está i mais mais ali, definindo que eu vou incrementando i de 1 em 1. Então, esse for de cima vai ser incrementado de 0 a 8, né? Então vai ser incrementado 8 vezes, porque é menor do que 9 é o 8. Então de 0 a 8. O segundo for de dentro, eu vou entrar nele, executar ele quantas vezes? 8 vezes, porque ele está dentro do for que vai ser executado 8 vezes. E esse for de fora vai ser executado de dentro, quer dizer, ele vai ser executado quantas vezes? Aí ele vai variar, porque ele começa sempre valendo o que o i vale mais 1. Então, o i começa valendo 0 na primeira vez, ele começa valendo 1. Quando o i começar valendo 1, ele vai começar valendo 2. Quando o i começar valendo 2, ele vai começar valendo 3 e assim por diante, sendo sempre incrementado de 1. Então, eu tenho também uma estrutura condicional que a cada loop do for do j, verifica se o meu vetor na posição i é maior do que o mesmo vetor na posição j, ou seja, então ele compara a primeira posição do vetor logo no início com a segunda posição, depois a primeira posição com a terceira posição, a primeira posição com a quarta, a primeira com a quinta, a primeira com a sexta, a primeira com a sétima, assim por diante até a nona posição, né? Então ele verifica se a primeira posição é maior do que a segunda. Se o que tem na primeira é maior do que a segunda. E se for o caso, você vê que ele usa uma variável auxiliar para trocar os valores, né? Porque ele vai jogando o que está maior sempre para a posição do que ele encontrar lá como maior e jogando o que é menor para a posição anterior. E dessa forma, no final, a gente vai ter o vetor totalmente ordenado em forma crescente. A gente vai acompanhar isso melhor agora com a ilustração que eu vou fazer aqui, ok? Então, o ideal é você reproduzir essa tabelinha que eu coloquei aí e essas instruções e você preencher essa tabelinha de acordo com a sequência de instruções tem que ser executada ali no compilador, linha por linha, até que você chegue ao final do loop e saia desse loop. Então, você vai observar que ao iniciar esse loop, o i começa valendo 0. Então, eu vou lá na tabelinha e coloco 0 para i. Então, eu começo na primeira linha de i, o i com 0. E o i ele vai ser incrementado de 1 em 1, enquanto ele for menor do que 4. Aí você observa que ele entrou no for. Quando eu entro no primeiro for, o primeiro comando do primeiro for é uma outra estrutura for, onde eu atribuo ao j o valor de i mais 1.
E quanto vai estar valendo o I? Aí eu já tenho marcado o I valendo 0 lá. Então o J, olha lá, eu marquei o J valendo 1. Aí o J vai ser incrementado de 1 em 1 enquanto ele for menor do que 5. Né? Aí você observa a estrutura if. Eu testo. O vetor na posição I é maior do que o vetor na posição J? Isso não vai acontecer sempre, mas você observa na ilustração, na primeira ilustração do vetor do lado direito, 50 é o valor da primeira posição e 60 é o da segunda. 50 é maior do que 60? Não. Então ele não vai fazer as instruções dentro desse if, ele vai passar direto. Aí ele vai incrementar mais 1 ao J, porque eu ainda vou estar dentro do J. O J de 1 vai passar a valer 2 e ele vai entrar ali e verificar. O vetor na posição I, que é o 50, né, é maior do que o vetor na posição J, que é o 40? Aí ele vai verificar, opa, isso é verdade. Então ele vai fazer a troca ali, utilizando a variável auxiliar, para receber o que eu tenho dentro do vetor na posição I, para guardar, porque eu vou atribuir o valor que eu tenho na posição J à posição I. Se eu antes não guardar esse valor na variável auxiliar, eu perco esse valor. Então eu guardo o valor de VET na posição I na variável auxiliar e em seguida eu atribuo o valor do VET na posição J à posição I. Eu pego o 40, jogo aonde está o 50. O 50 vai sair dali e vai ficar o 40. Mas depois eu pego e atribuo ao VET na posição J o que está na auxiliar, que é o 50. Então eu troco o 40 pelo 50, né, as duas posições ali. Isso só vai acontecer toda vez que eu testar uma posição é maior do que a outra, para poder passar sempre o valor maior para o final do vetor, para que eu vá ordenando passo a passo ali. Ok? Vou ver se vocês observam isso. Olha, você observa o seguinte, eu fiz uma ilustração com vetor de 4 posições, que se eu fizesse a ilustração com vetor de 10 posições, eu não teria espaço físico suficiente para poder demonstrar isso lá. Então eu fiz com vetor de 4 posições. Mas ali o que vai mudar no for e do i e no for do j, o i menor do que 9 e o j menor do que 10 ali como determinante de fim do loop, né? Eu troquei, naquela ilustração, eu não usaria o 9 nem o j, porque seria um vetor de 4 posições e não de 10 posições. Tá? Mas eu utilizei daquela forma para tornar possível essa ilustração. Então, novamente, eu aconselho, peguem a tabela, coloquem essa tabela, reproduzam essa tabela em branco, peguem essas instruções, desenhe aquele vetor com aqueles valores, ou com os valores que você quiser, os valores aleatórios ali, e vá fazendo essa simulação, porque essa simulação é exatamente o que o compilador vai fazer internamente. Então, eu vou entender como é que o meu programa vai estar sendo executado internamente, para eu até descobrir se esse programa vai realmente fazer o que eu quero que ele faça, ou se ele não vai, no final, fazer o que eu quero que ele faça. Então, às vezes, o meu programa ele não funciona do jeito que eu quero, e eu não consigo identificar de pronto qual é o problema. Qual é a forma de eu identificar o problema lógico que eu tenho que não está me fazendo chegar no resultado que eu tenho que chegar, fazendo aqueles testes com aquela tabelinha ali. Então, você vai passo a passo preenchendo as tabelas com os valores e, ao final, você vai ter uma ideia, né, com os desenhos, com as ilustrações, de que o teu programa realmente está correto. Beleza? Então tá ok? Essa aula finalizamos aqui. Ok, um abraço.